Meus queridos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Iremos estudar a lição 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. A aula será realizada no dia 19 de janeiro. Você que perdeu a primeira lição, você pode vir aqui no card ou nos comentários e conferir como foi a nossa aula passada. Texto áureo: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura bíblica em classe. 1 João capítulo 1, verso do 1 ao 3 e capítulo 4, verso do 1 ao 3. 2 João, versículo 7. 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Verso 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 4, verso 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 2 João, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Apresentação da lição. Esta lição tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja, houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. E veremos como essas heresias se revelam atualmente. Perceberemos que os movimentos heréticos não são novidades. Por isso, importa que a igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. É muito importante que a igreja saiba discernir quais são os objetivos e as implicações desses grupos heréticos ao tentar negar a verdade sobre Jesus. Não podemos contestá-los se não soubermos o que eles de fato pensam e argumentam. Conhecer o que os inimigos da fé pensam sobre nós é muito importante para o exercício da defesa da fé. Objetivos da lição. Número 1, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Número 2, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E número 3, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Tópico 1. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Subtópico 1. O que é docetismo? Subtópico 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Subtópico 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Primeiro subtópico. O que é docetismo? O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então vemos aqui a heresia mais antiga da história da igreja. Homens que não acreditavam que de fato Jesus veio em carne e osso.
Ou seja, não poderia ser apalpado, não poderia ser abraçado, porque para eles era apenas uma aparência, como se fosse um fantasma. E sabemos que fantasma não pode ser palpado. Subtópico 2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas escreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, Lucas capítulo 1, verso 5, José e Maria, Lucas capítulo 2, verso 4 e 5, vizinhos e primos, Lucas capítulo 1, verso 36 e 58, pastores, Lucas capítulo 2, verso 8, Simeão, Ana, que no caso viram Jesus ainda bebê, Lucas capítulo 2, verso 25 e 37, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas capítulo 2, verso 40 e 52. Então existem diversas passagens que provam que de fato Jesus era um ser humano de carne e osso. Jesus nasceu de uma mulher. Quando bebê, Simeão e Ana pegaram ele no braço. Ele caminhou vários quilômetros a pé, quando fazia peregrinação para ir a Jerusalém, por exemplo. Foi indagado pelos doutores da lei quando tinha 12 anos. A Bíblia mostra que de fato Jesus se alimentou como ser humano, como homem. Como um fantasma não tem como se alimentar. Se era só uma aparição, ele não podia ser palpado. Enfim, temos de fato a prova na Bíblia que Jesus era 100% homem também, que poderia ser palpado. Terceiro subtópico, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, em Belém da Judéia, Mateus capítulo 2, verso 1, Lucas capítulo 2, verso 11. E a época, no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas capítulo 2, verso 1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João capítulo 2, verso 21. Assim como eu mencionei no subtópico anterior, existem inúmeras passagens que provam que Jesus veio de fato em carne. Por exemplo, em Caná da Galileia, ele participou de um casamento, multiplicou vinho, com certeza ele também participou da alimentação. Pessoas viram ele lá. Jesus comeu peixe junto com os discípulos lá na pesca maravilhosa, já depois de ressuscitado. Enfim, ele tinha de fato um corpo humano. A sinopse desse primeiro tópico: Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Tópico 2. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Subtópico 1, o que era desde o princípio, João capítulo 1, verso 1. Subtópico 2, a reafirmação apostólica, verso 1, parte B. E subtópico 3, uma crença herética, 1 João capítulo 4, verso 2 e 3. Primeiro subtópico, o que era desde o princípio, João capítulo 1, verso 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo, João capítulo 1, verso 1. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, Gênesis 1, versículo 1. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. João capítulo 1, verso 14. Olha só que interessante. Deixa aqui eu dar essa notinha de rodapé aqui.
Por muitos anos preguei e ensinei que na Bíblia existem 4 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que não, de fato existem 4 evangelhos, mas sinóticos semelhantes são apenas 3: Mateus, Marcos e Lucas. João se difere por falar muito mais da divindade de Jesus, mas nem por isso descartou a sua humanidade. Foi o que acabamos de ler. No princípio era o Verbo, que era a palavra, mas o Verbo se fez carne e ainda mais habitou entre nós. De fato, Jesus, além de ser Deus, ele se encarnou, ficou sendo de carne e osso, habitando entre nós. Segundo subtópico, a reafirmação apostólica, verso 1, parte B. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. João capítulo 20, verso 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos capítulo 1, verso 3. Isso é maravilhoso, porque além de provar que Jesus era de fato um homem de carne e osso, porque passou por Pilatos, Pilatos mandou para Anás, Caifás, Herodes e virou aquela palhaçada toda com Jesus. Daí ele foi chicoteado, ele foi crucificado e viram ele morrer. Para garantir, uma lança traspassou o seu lado. Como é que uma aparição iria passar por tudo isso se não fosse de carne e osso? E ainda mais está registrado justamente o nome do governador daquele tempo, dos romanos, Pôncio Pilatos. Inclui Jesus na história também da humanidade. É só você ler os livros dos romanos, história dos romanos, que você vai ver que existiu um governador chamado Pôncio Pilatos. Terceiro subtópico, uma crença herética. 1 João capítulo 4, verso 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, no Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos, por isso o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João capítulo 4, verso 3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu, e se não morreu, também não ressuscitou, e se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios capítulo 15, verso do 1 ao 3, verso 17 e verso 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. 2 João, verso 7. Então é muito claro na Bíblia que essa questão de seitas e heresias não são coisas que estão aparecendo hoje em dia ou séculos passados. Desde que a igreja foi fundada por Cristo Jesus, até hoje, são heresias que estão se difundindo mais e mais no nosso meio. A Bíblia nos traz diretrizes para como fugir e como vencer, como combater essas heresias. Dizer que Jesus não veio em carne, eu estou anulando que ele foi crucificado, assim como acabamos de ler. Se ele não foi crucificado, ele não foi morto. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, para que estamos vivendo então para Cristo se não houvesse ressurreição? Veja o perigo de negar que Jesus veio em carne. A sinopse desse segundo tópico. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Temos aqui um auxílio bibliológico.
A união hipostática. A união hipostática descreve a união entre as naturezas humana e divina na pessoa única de Jesus. Entender adequadamente esta doutrina depende da completa compreensão de cada uma das naturezas e de como se constituem em uma única pessoa. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que, na encarnação, ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta: os mesmos termos que descrevem aspectos diferentes da humanidade também descrevem o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou assim o pneuma quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Lucas capítulo 23, verso 46. E por fim, o terceiro tópico: como essas heresias se revelam hoje. Primeiro subtópico: quanto ao nascimento virginal de Jesus. Segundo subtópico: quanto à morte e à ressurreição de Cristo. E terceiro subtópico: confirmação histórica. Primeiro subtópico: quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, Isaías capítulo 7, verso 14, e o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, verso 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, verso 35. Essa seita eu mencionei já em aulas anteriores. Na sua Bíblia está estampada outro evangelho. Claro que há atualizações e não deve existir mais. Mas há muitos anos atrás, cerca de 10 anos atrás, eu vi os mormons passando assim, uma dupla, sempre em dupla que eles andam, pararam numa lanchonete e colocaram a Bíblia deles em cima da mesa. Eu já na curiosidade de estudar, de aprender, dei uma olhadinha assim de canto de olho e li claramente lá: outro evangelho, já mencionei eles aqui. E agora são mencionados na lição. Eles desacreditam que Jesus nasceu de uma virgem, desacreditando do que a própria Bíblia diz. Eles alegam que o seu líder recebeu revelação de um anjo Moroni, um anjo fulano de tal, e que deu um novo evangelho para ele. Infelizmente, são pessoas que fazem o bem, mas são iludidas, são engodadas por heresias. Segundo subtópico: quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca agnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, o que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão, capítulo 4, verso 57. Nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Meu Deus do céu, de que lado você está? Eu prefiro estar do lado da Bíblia, que conta fatos históricos. E sem contar que após a ressurreição de Jesus, apareceu para cerca de 500 pessoas. Será que 500 pessoas foram pegas por um transe ou tiveram vislumbres todas juntas? Sem condições. De fato, Jesus morreu, mas também ressuscitou e vive para sempre e voltará para nos buscar. Essa é a nossa bendita esperança. Terceiro subtópico: confirmação histórica.
A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, que viveu 37 a 100 d.C., disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, que viveu 55 a 117 d.C., escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Atos capítulo 1, verso 3. Então olha que maravilha! Essa questão toda de que Jesus viveu, morreu, ressuscitou, não é concepção apenas de nós cristãos, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Judeu, estou falando judeu, que não era cristão, não acreditava que de fato Jesus era o Messias, atestou que de fato existia um homem chamado Jesus que foi entregue para ser morto. Um historiador romano falou que levaram o tal de Cristo para ser crucificado justamente no período de quem? De Pôncio Pilatos, assim como a Bíblia relata. Então várias outras fontes comprovam que de fato Cristo Jesus existiu em carne e osso, que morreu e também ressuscitou e foi ali visto por mais de 500 pessoas, assim como eu mencionei. Vamos pensar também no seguinte: o que os discípulos ganhariam em vender uma notícia que custaria suas próprias vidas? Ninguém morre por uma mentira. Eu jamais irei arriscar minha vida por uma mentira. Eu arrisco a minha vida por aquilo que é verdadeiro. O que os discípulos apóstolos de Jesus ganharam por defender a ressurreição foram mortes cruéis. Então não era mentira. Eles viram, e não tem nada que faça a gente mudar de ideia quando a gente sente ou vê alguma coisa. Ninguém muda as nossas convicções. Então Cristo apareceu para eles e eles foram mortos, foram executados por aquilo que eles viram e defenderam até o fim. Cristo Jesus, ele veio em carne. Cristo Jesus, ele foi crucificado. Cristo Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai e vive hoje eternamente dentro de mim e de você. Fuja dessas heresias que querem minimizar a pessoa humana de Jesus, querem dizer que ele não teve um nascimento virginal, que não teve um nascimento em si, porque não era humano para eles. Imagina virginal, vindo de uma mulher, uma jovenzinha virgem. Então fuja dessas heresias, acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus, que além de ser uma questão de fé, ela é comprovada também cientificamente que é verdadeira. A sinopse desse terceiro tópico: a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Temos aqui mais um auxílio bibliológico: a teologia liberal e a Bíblia. Em palavras simples, a doutrina cristã ortodoxa da Bíblia postula que ela é sobrenaturalmente inspirada por Deus, é infalível e normativa em todas as questões que dizem respeito à salvação de modo geral, definida como o relacionamento de uma pessoa com Deus e o seu cumprimento a nível pessoal. Ela é singular entre os livros por ser a palavra escrita de Deus, diferente em espécie, não somente em grau, de outros livros importantes. Essa crença no status especial da Bíblia é encontrada na própria Bíblia. Pode conferir os textos. E ao longo da história da igreja, desde os pais eclesiásticos até o pensamento ocidental da era moderna, quando os deístas, por exemplo, começaram a questionar a inspiração e a autoridade da Bíblia. Comparado ao consenso cristão ortodoxo de que a Bíblia é a revelação que nos foi sobrenaturalmente dada por Deus, o cristianismo liberal trata a Bíblia como um livro humano de grande percepção e sabedoria espiritual, mas que não é divinamente inspirado, nem singularmente normativo. Os cristãos liberais são, no entanto, extremamente relutantes em falar sobre a autoridade da Bíblia, e isso os deixa sem uma fonte ou norma objetiva para as crenças e as doutrinas cristãs. Conclusão: as expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas.
Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e, pela justiça de Deus, tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Louvado seja Deus! O primeiro Adão falhou, veio Jesus, o segundo Adão, não como plano B, porque tudo já estava resolvido na eternidade, mas como o primeiro plano de redenção da humanidade. Jesus veio e cumpriu, por isso nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Aplicação da lição. Deus convida seus servos em todas as épocas a assumir o compromisso com a verdade bíblica, que atesta a realidade da divindade de Cristo. Desse modo, como Igreja de Cristo, que preza pela verdade do Evangelho, devemos reafirmar com afinco a declaração de Cristo de que Ele e o Pai, juntamente com o Espírito Santo, constituem uma unidade perfeita. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero você na próxima aula. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.